O poder do grupo Bilderberg. Olá, eu sou o Carlos Alberto Gomes, estou aqui com o Frederico Duarte Carvalho. Olá, Frederico. Olá. Estamos aqui prontos para falar, mais ou menos de uma forma informal, mas muito séria, sobre a vinda do grupo Bilderberg a Lisboa, que em princípio será em Lisboa e será entre os dias 18 e 21 de maio. Rapidamente, só para que as pessoas percebam porque é que nós estamos a dizer previsivelmente. Dizemos previsivelmente porque, como são pessoas muito importantes, elas não anunciam com a devida antecedência os sítios onde elas vão estar. Sabemos que as reuniões costumam ser no fim do mês de maio e início de junho, e há vários dados, que depois iremos explicar, que nos permitem concluir que, muito provavelmente, Lisboa vai ser o palco do próximo encontro do Grupo Bilderberg. Há toda uma questão de secretismo, que nós depois vamos... secretismo ou privacidade, nós depois iremos ter muita oportunidade de falar sobre isso. Vão ser 9 episódios. Este primeiro, Frederico, vamos focar essencialmente nas origens, nos objetivos e na organização. 3 Os que envolvem um grupo e aquilo que lá se discute, que tem sido, obviamente, alvo de críticas, de observações. Como é que surgiu, qual é o contexto histórico em que surgiu este grupo Bilderberg e as suas reuniões? Ora, o grupo Bilderberg, a primeira reunião é em 1954 e chama-se Bilderberg por causa do nome do hotel onde tiveram a sua primeira reunião na Holanda. Portanto, calhou ser o Hotel Bilderberg, que ainda existe, e eles, a partir dessa altura, resolveram então, todos os anos iremos reunir-nos e em lugares diferentes, mas ficaremos conhecidos como o grupo de que se reuniu pela primeira vez aqui neste local, portanto, o início do grupo Bilderberg. Acaba por ser essa a origem do nome. E em 1954 reuniram-se, nós depois vamos explorar e saber quem é que costuma ir a estas reuniões, mas reuniram-se em 1954, eram governantes, eram... A primeira reunião, vamos lá ver, eu escrevi um livro em 2016 chamado O Governo Bilderberg, onde fiz uma grande investigação, até apoiada nos documentos que temos no Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui em Portugal. E já em 1954 sabia-se informações através de, como foi na Holanda, o próprio embaixador de Portugal na Holanda fez um relatório que enviou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e que eu tive acesso e que já falava desse primeiro encontro. Mas a origem, e isto é público, para quem estudou o assunto a fundo, começou pelo sonho de um homem. É um homem que se lembra de fazer estas reuniões. Ele é um polaco. O seu nome é Józef Ratzinger. Ele nasceu na Polónia em 1888, mesmo ano do Fernando Pessoa, portanto foi aqui para, às vezes até para localizarmos de onde é que estas mentalidades vêm. E em 54, estamos a falar 10 anos, 9 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava a entrar numa guerra fria. Havia ainda a desconfiança em relação ao comunismo. Ali na Polónia tinham as fronteiras muito próximas da União Soviética, fazia-se parte, aliás, de toda essa envolvente. E o Ratzinger, que tinha sido um homem que durante a Segunda Guerra Mundial trabalhou como um espião para os ingleses, próximos do MI5, tinha bons contactos nos serviços secretos e que estava já fora da Polónia, é ele que, através dos contactos com os serviços secretos, que propõe um encontro de aproximação entre um clube de debate. Era apenas um clube de debate, de conhecimento, e o que é ainda hoje, aliás, mas que foi crescendo em poder, chamado aquilo que nós dizemos hoje muito bem, um networking. E, portanto, para Ratzinger, o mais importante era haver um networking entre os Estados Unidos, que foram importantes para a libertação da Europa, e os países da Europa que precisavam, que estavam nessa altura, em 54, é também o Tratado de Roma. É o início da base para a União Europeia, para aquilo que nós temos hoje, para a União Política e Económica da Europa. E, portanto, era isto o sonho de alguns dos homens, uma estabilidade com o apoio dos Estados Unidos, a NATO, que tinha sido criada em 1949. Portanto, é o seguimento de todo um plano de estabilidade entre os Estados Unidos e a Europa, nomeadamente com os Estados Unidos a ter um grande papel no controle dos governos na Europa. E quem é que participava nessas primeiras reuniões? Ora, quando o Ratzinger faz os seus primeiros contactos, ele vai aos Estados Unidos também, ele tenta falar com pessoas próximas do presidente Eisenhower e que naquela altura, nomeadamente, uma pessoa
pessoa que era o responsável da CIA e dos serviços, digamos, nessa altura, que era um senhor chamado C.D. Jackson, que estava já a trabalhar com o presidente Eisenhower. O C.D. Jackson estava ao serviço do chamado Office of Strategic Service, ou SS, digamos, antecessora da CIA. Portanto, mas acaba por ser uma das pessoas mais importantes dos Estados Unidos, que acaba por achar que o Bilderberg poderá funcionar, é um senhor chamado George W. Ball, um advogado, que depois se torna também, em 63, é o responsável para os assuntos europeus do presidente Kennedy. E é ele, juntamente com o príncipe Bernardo da Holanda, ele está, por isso é que a Holanda entra aqui, é com o príncipe Bernardo da Holanda que se começa a estabelecer as bases para criar um grupo de união e de discussão entre americanos e europeus. E com o dinheiro, aliás, de banqueiros e com empresas holandesas, começa-se a financiar a primeira reunião de Bilderberg, no Hotel Bilderberg, em 1954. Portanto, essas primeiras reuniões já tinham uma mistura de dirigentes políticos, de governantes, com empresários, economistas, banqueiros. No dia, aquilo que eu te vou contar, Carlos, e às pessoas que nos estão a ouvir, porque Bilderberg há muita especulação e portanto eu vou falar daquilo que li, que sei, que está registado. E eu sei que no dia 6 de junho de 54, o responsável diplomático de Portugal na Holanda, Cortim Basto, escreveu ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Cunha, em Portugal, que ele diz mesmo que a convite pessoal do príncipe Bernardo reuniram-se sem carácter oficial na cidade de Haarlem, portanto, onde está o hotel, diferentes individualidades estrangeiras e holandesas, a fim de se pronunciarem abertamente sobre alguns dos problemas que preocupam o mundo. Era o que ele falava. E ele, entre os convidados havia antigos ministros holandeses, Van Zelen, Gaspari, havia também o David Rockefeller, o vice-presidente do Chase National Bank, um antigo chanceler do Tesouro britânico, um alto comissário na Indonésia, por exemplo, um presidente da União dos Sindicatos, o responsável da Unilever, que é uma empresa privada, que sabemos, e portanto este foi um pequeno grupo, para além do americano, do George Ball e do presidente da Foreign Service Education Foundation, Paul Nintz. Portanto, ainda foi um encontro, digamos, tímido, mas ao mesmo tempo já a demonstrar que havia grandes potenciais para que as reuniões se mantivessem e se prolongassem e se abrissem mais o seu leque e se tornassem um ponto importante que as leva até hoje. Já são quase 70 anos, isto é, há 69 anos, e vai fazer 70 para o ano, portanto... E de que forma é que são organizadas estas reuniões? Isto é como se fosse um clube que tem membros, um clube. Mas como é que são convidadas as pessoas são convidadas de acordo com a importância. Já agora estamos a falar de quantas atualmente? São cerca de 150 pessoas que participam anualmente nas reuniões. Há um comitê diretivo mais reduzido que tem representantes de cada país, que depois faz escolhas, faz convites a cada país consoante a importância e o tamanho e a dimensão dos países. Portugal normalmente leva sempre, para além do seu representante, que já depois irei explicar quem é que foram os representantes ou como é que se chegou ao representante português, Portugal leva sempre 2 pessoas normalmente e portanto os outros países os Estados Unidos levam muitos mais, a França outros tantos e portanto, também muito mais, e portanto há um clube supranacional, mas reunidos todos num conjunto e numa vontade comum a várias nações. E recordemos lá qual é que é essa vontade comum. Essa vontade comum... Na Gênese estamos aqui a abordar historicamente. Essa vontade comum repara, na Gênese foi aquilo que eu disse, mas não é do que a fim de se pronunciarem abertamente, entre eles, o abertamente é à porta fechada, sobre alguns dos problemas que preocupam o mundo. Eles estão preocupados connosco, Carlos.
São eles que Isso estão está preocupados mesmo na connosco. gênese, este princípio de à porta fechada. À porta fechada, eles problemas. discutem-se os nossos problemas, à porta fechada. E estamos a falar de pessoas que não Com são capacidade para os eleitas resolver. e que não são eleitas pelo povo. Não Muitas estamos a delas falar não aqui- são eleitas. Aliás, uma das ideias, às vezes, de Bilderberg é levar lá pessoas que vão ser eleitas. Ainda não foram eleitas, estás a ver? Esse é que há uma diferença entre o grupo Bilderberg e a trilateral. Isso depois um dia destes podemos falar Sim, também. sim. Mas no caso de Bilderberg, muitos dos portugueses que lá foram até antes de serem eleitos. Isso é um ponto muito interessante que iremos falar nos próximos episódios. Este primeiro episódio quisemos aqui dar uma vista de olhos sobre as origens, a forma como está organizado. Frederico, obrigado. Nós iremos estar novamente na próxima quinta-feira para falar sobre privacidade ou secretismo. Não é, Frederico? Já abordámos aqui um bocadinho este tema, mas para desenvolver mais esta questão. Até para a semana. Até para a semana. O poder do grupo Bilderberg.